Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta terça-feira e você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. Câmara de Foz aprova projeto para incentivar a oportunidade profissional às mães. Termina 22 de setembro o prazo para emitir o título de eleitor. 20 de setembro, hoje é comemorado o Dia do Gaúcho. O DC Notícias Web dessa terça-feira já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando sobre o projeto aprovado pela Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. A proposta busca incentivar a contratação e reinserção de mulheres mães no mercado de trabalho. Com o objetivo de ampliar as oportunidades e diminuir as desigualdades de gênero, concedendo vagas para as mulheres que são mães e são discriminadas no mercado de trabalho, os vereadores aprovaram o projeto de lei Empregue uma Mãe, de autoria da vereadora Yasmin Hachem. A gente aprovou hoje o projeto Empregue uma Mãe aqui na Câmara, de minha autoria, justamente para fazer esse estímulo e essa inserção ou reinserção das mães no mercado de trabalho. A gente sabe que o tratamento é desigual, que a sociedade trata desigualmente as mães e é estimulado, imposto para as mães, para as mulheres, o cuidado dos filhos. Eu fiz uma reflexão na tribuna, falei sobre os fraldários nos banheiros femininos, nos estabelecimentos comerciais, restaurantes, porque o papel social de cuidar dos filhos é imposto às mulheres e às mães. E isso tem um contexto social muito forte e a gente precisa fazer essa reparação histórica e estimular que as mães sejam contratadas no mercado de trabalho. A parlamentar explica que a proposta é uma forma de reparação histórica às mulheres mães. A ideia é que o município conceda benefícios às empresas que aderirem ao programa. Ele estipula alguns critérios e alguns benefícios que autoriza o Poder Executivo a regulamentar para que as empresas possam também estar inseridas nesse programa. Vereadora, a gente percebe que depois, nesse período da pandemia, também houve maior dificuldade das mulheres de serem inseridas no mercado profissional? Com certeza, principalmente porque as mulheres enfrentam dificuldades diferentes ao ser admitidas, né, ou mesmo nas provas de admissão. Por exemplo, os homens raríssimas vezes passam pela pergunta do você pretende ter filho ou você tem filhos, justamente por conta do papel social da criação. O eleitor tem até o dia 22 de setembro para solicitar a segunda via do título no cartório. A emissão da nova via, o documento também pode ser feita pela internet. Assim como as eleições estão chegando, o prazo para tirar a segunda via do título de eleitor também está no fim. Para aqueles que perderam o documento de votação ou tiveram esse extraviado, tem até 10 dias antes da data do primeiro turno, 2 de outubro, para retirar a segunda via. Ou seja, até a quinta-feira, dia 22 de setembro. No entanto, é importante lembrar que para a emissão do documento, o eleitor precisa ter nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral. Logo, se não tiver nenhum débito, é possível imprimir o título através do serviço de autoatendimento do eleitor no portal do TSE. Porém, é válido dizer que aqueles aptos a exercer o voto e, novamente, que estejam regulares com a Justiça Eleitoral, também podem votar com outro documento, como a carteira de identidade, a carteira de trabalho, a carteira de motorista, o passaporte ou utilizando o aplicativo do e-título. E veja no próximo bloco. O PROCON promove uma capacitação sobre educação financeira. A vacina contra a varíola dos macacos deve chegar ao Brasil ainda no mês de setembro. A vacina da Monkeypox, o imunizante contra a varíola dos macacos, doença que vem afetando o mundo, deve chegar ao Brasil até o fim de setembro. A previsão é que venham ao país 50 mil vacinas, que em um primeiro momento serão utilizadas para profissionais de saúde e indivíduos que possuem contato com infectados, não sendo recomendado a vacinação em massa por agora. Para mais, o acordo envolve o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic e a intermediação da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. É importante lembrar que, além do Brasil estar importando imunizantes, também recebeu a permissão da Anvisa para adquirir o antiviral Tecovirimat, para o uso em casos de alta gravidade. O PROCON de Foz do Iguaçu está promovendo uma capacitação sobre a prática de educação financeira. Com o intuito de incentivar e induzir os iguaçuenses sobre a educação financeira,
O PROCON, junto com outras instituições, promovem uma capacitação gratuita sobre esse tema. E para participar é muito simples. Acesse o link indicado aqui na tela e entre com a senha PROCON 2022, não necessitando de uma inscrição prévia. O foco principal da capacitação é analisar os riscos de endividamento buscando o equilíbrio financeiro e abordando os seguintes temas: controle das contas, diagnóstico da situação financeira atual, armadilhas do endividamento, empreendedorismo e entre outros. E para participar é muito simples. Acesse o link indicado aqui na tela e entre com a senha PROCON 2022, não necessitando de uma inscrição prévia. O webinário será gratuito, porém fique atento, já que as vagas são limitadas aos 300 primeiros participantes que acessarem o link. Veja a seguir, 20 de setembro, comemoração ao Dia do Gaúcho. E ainda a cola pode ser usada com o nome dos candidatos na eleição de outubro. No primeiro turno das eleições de outubro, o eleitor terá que digitar os números de 5 candidatos na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que os eleitores levem para a cabine de votação uma cola em papel preenchida com os dados dos candidatos escolhidos. O dia da votação, além da ansiedade para os resultados, traz primeiro muitas filas, espera para votar e até tumultos nos espaços de votação. Assim, a fim de agilizar o ato de votar, a Justiça Eleitoral recomenda ao eleitor que anote os números de seus candidatos. Desse modo, já sabendo os números, o votante tende a demorar menos na cabine, resultando em menos aglomerações e menores filas. A colinha, como é chamada pela Justiça Eleitoral, constitui-se de um papel com espaço para a numeração dos candidatos e pode ser impressa pelo site do TSE ou retirada em um cartório eleitoral. Para mais, é importante lembrar que a ordem de votação é: primeiro, deputado ou deputado federal, com 4 dígitos. Segundo, deputado ou deputado estadual ou distrital, com 5 dígitos. Depois, senador ou senadora, com 3 dígitos. Em quarto, governadora ou governador, com 2 dígitos. E, por fim, presidente da República, com 2 dígitos. E que, ao teclar os números de cada um, a foto do candidato aparecerá na tela. Se a escolha estiver correta, o eleitor só precisa confirmar seu voto. Caso não, é possível corrigir e depois confirmar. 20 de setembro é celebrado o Dia do Gaúcho. E o DC Notícias Web preparou uma reportagem para falar da data. A data recorda o dia em que teve início a Revolução Farroupilha, ou como é mais conhecida, a Guerra dos Farrapos, que iniciou em 1835. Foi uma revolta regional contra o governo imperial do Brasil, que queriam se separar do Império, e recebeu esse nome por conta das roupas que os participantes vestiam. Após um acordo de paz entre os envolvidos, a guerra terminou em 1º de maio de 1845. A cultura gaúcha do Rio Grande do Sul foi fortemente influenciada pelos imigrantes europeus durante o século XIX. A região é rica em tradições e elementos únicos, inclusive na culinária e na música. E não é à toa que os nossos vizinhos do Sul são muito orgulhosos da sua cultura. Um dos principais símbolos da cultura faz parte do dia a dia, que inclusive nós paranaenses também fazemos o consumo dele, o famoso mate ou chimarrão. Tanto no inverno quanto no verão, vemos muitas pessoas, gaúchas ou não, consumindo a bebida, que é uma espécie de chá amargo, consumido entre 60 e 70 graus, em uma cuia que é um legado das culturas indígenas. E também não tem como falar da cultura gaúcha sem citar o famoso churrasco. O gado que chegou ao Brasil por meio dos colonizadores se reproduziu no Rio Grande do Sul, e assim os gaúchos colocavam a carne em espetos de madeira e assavam no fogo de chão. Além de tudo isso, a cultura também tem seus trajes típicos, que é a pilcha. Ela é usada em praticamente todas as ocasiões, tanto por homens quanto por mulheres. E também as danças típicas, que têm um papel essencial na cultura da região. Uma das mais conhecidas são a chula e a vaneira ou vaneirão. Aos gaúchos, nossos vizinhos do Sul, ficam os nossos parabéns por sempre honrarem a tradição.
E o DC Notícias Web dessa terça-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada pela sua companhia e até lá. Até lá.